Vale analisar Self-Miltic. Pois é, senhoras e senhores, o meu personagem preferido é encenado, interpretado por Tremel Tillman. Ele é justamente aquele ator que você olha para ele e ele te entrega tudo com o olhar, com uma expressão, com um jeito. Ele fala todas as palavras simplesmente com esse olhar poderoso, gentil quando tem que ser gentil, maldoso, impiedoso quando tem que ser impiedoso, mas é aquele tipo de ator que realmente faz você olhar para a pessoa e entender exatamente o que aquele personagem quer trazer para você. Esse é o personagem mais complexo e mais completo que eu vejo dentro de Ruptura. Então, vale analisar Milkshake para os seus adversários, né? Porque é um apelido aí que colocaram no Miltic, justamente por ele ter esse nome, e aí um dos episódios eles falam que é o parece milkshake o nome dele, e para algumas pessoas esse apelido pegou. Para mim não, porque eu sou fissurada, apaixonada por esse personagem, que é complexo, que é inteiro, que é dual, que é perfeito, assim, ele consegue trazer essas nuances emocionais entre a passividade e a agressividade. Ele consegue promover essa inteireza no seu olhar. E aqui, justamente quando ele recebe esses quadros da Natalie, que o Kier, né, no seu pensamento autoritarista, tenta presentear, incluindo o Miltic justamente com essas figuras, com esses quadros, ele justamente vai e faz essa percepção, vai e traz justamente essa ideia de racismo mais grave que existe dentro da sociedade, que é quando você quer fingir que o outro faz parte, mas ele não faz parte por ser ele. Ele faz parte porque você autorizou que ele faça parte. Então, essa troca de olhares entre ele e a Natalie é uma daquelas cenas silenciosas de um desconforto e de um acolhimento mútuo que há ali entre eles, de uma cumplicidade mesmo em que há entre eles, que só quem é, né, quem passa por esse tipo de assédio, de constrangimentos no dia a dia, é que consegue reconhecer. Então, essa blackface que o Icahn deu pro Miltic, na verdade, foi uma das ofensas maiores que ele acabou sofrendo aqui. E olha só que interessante, você vê que quando ele vai fazer essa cena do jazz desafiador, que é uma das cenas icônicas que foi perpetuada hoje, né, nas séries como um todo e que realmente faz uma diferença na carreira do Miltic, na carreira do Drummond, você vê exatamente essa dualidade, né, entre a pessoa que está ali querendo fazer um bom trabalho, querendo conduzir o trabalho dele, ainda que não seja o trabalho mais confortável do mundo, ainda que ele não se sinta respeitado, visto, ele tenta entregar o seu melhor ali enquanto ele está trabalhando, ele tenta ser o melhor colaborador, acreditando talvez nessa premissa da meritocracia, que a gente já sabe que é uma falácia, mas que, inclusive na série, é uma falácia também, mas que é retratada de uma forma que é esse colaborador que acaba se desenhando, se performando para caber naquele ambiente, para fazer com que aquele ambiente seja o menos inóspito possível. Então, ele tenta ali criar situações, criar eventos para que torne a vida dos internos um pouco menos fadonha, um pouco menos pesada, um pouco menos massacrante. Ele tenta, depois, quando a gente vê aquela reunião totalmente absurda, abjeta de feedback, a gente entende que aquelas ideias do retiro fora da empresa foi dele, dessas ideias
de presenteá-los com aqueles momentos, né, de dança e de descontração e de sessões de bem-estar, acaba sendo uma discricionalidade que ele tem, né, uma liberalidade que ele tem de decidir se eles merecem ou não, e ele acaba tentando fazer uma gestão de pessoas humanizada. Tanto é que a senhora Wang faz esse questionamento para ele, né, em determinado episódio. Ela pergunta, mas você não está tratando eles muito como pessoas? Será que não está exagerando no tratamento que você está dando para eles? E ele fala que não, né? Então é bem interessante, porque aqui ele tenta dar um pouco de dignidade para essas pessoas que, na verdade, já foi até dito que elas nem pessoas são, porque apesar de estarem usando o corpo do seu externo, porque afinal de contas o seu externo se dirige até a Luman para poder passar pela ruptura, né? Então a ruptura é só cerebral, não é de corpo, ou seja, o corpo é usado pelo interno, o corpo do externo é usado pelo interno. Apesar da própria Helena falar que não, eles não são nem pessoas, se não quiser, nem vou deixar você aqui, ele tenta humanizar, ele tenta trazer um pouco de dignidade para aqueles departamentos, para aquele andar de ruptura, para aquele andar de refinamento de dados. Ele tenta trazer um pouco mais de leveza para aquele lugar, tentando cumprir as suas atribuições de uma maneira um pouco mais digna, né? Diferente até do que talvez ele tenha sido treinado para fazer, e diferente até de como ele é tratado. A gente observa isso principalmente agora nas cenas com o Drummond, quando a gente vê a forma desrespeitosa com que tratam ele, a gente observa quanto que ele se faz tentando realmente conduzir. Aqui a gente vê o Miltic lendo o livro, que foi aquele livro que fez o empoderamento dos internos, que fez com que os internos se vissem com uma identidade como uma pessoa, como um ser integral, e aí começassem a se questionar. Ele lendo esse livro, é interessante aqui porque no episódio 9, e aqui vai o spoiler, a gente vê que quem fez a crítica relacionada à forma difícil, né, rebuscada com a qual o Miltic se expressa, a gente vê que foi o Drummond, a gente vê que não foi a senhora Wang, né? Porque até então eu pessoalmente tinha achado que era um tipo de comentário infantil. Como assim ele usa palavras difíceis demais, né? Se as palavras que ele está falando são comuns assim. Mas aí, quando a gente vê o Drummond questionando a palavra, o uso da palavra que ele fez, eu estou acreditando que quem fez aquela crítica na reunião de feedback, quem fez aquela crítica foi o próprio Drummond. E aí o Miltic se empodera dele, de quem ele é, da pessoa culta que ele é, profissional que ele é e do profissionalismo que ele conduz as atividades dele, ele se empodera disso e fala: opa, peraí, então quer dizer que aquela crítica não veio da criança como eu tinha imaginado, né? Então, na verdade, a crítica veio de você, que é um Zé Ruela. Então, espera aí, então vai comer merda, né? Ele fala com todas as palavras para ele ir degustar um excremento, e aí ele explica o que é isso. É uma paulada daquelas lindas de ver, porque você vê a arrogância, a petulância daquele cara, que é enorme, né? Então eles pegaram um personagem grande, um homem grande, para fazer um personagem que tem esse ego inflado gigantesco também. Então ficou muito legal, ficou muito bonita essa cena, se é que a gente pode usar esse termo bonita, mas ficou muito bonita essa cena, muito forte essa cena, porque é justamente a cena em que o Miltic fala: opa, eu sou culto, eu mereço ser respeitado porque eu sou o gerente daquele departamento. Então, quando ele reconhece o poder que tem nas mãos e o poder que foi dado a ele, ele exige, né, que ele seja respeitado a contento. Então, é uma ascensão, é um crescimento do Miltic enquanto pessoa,
muito boa de se ver, porque a gente sai do estilo. Por isso que essa série ela tá pegando todo mundo, porque primeiro ela não tem uma história linear, com começo, meio e fim. Cada episódio é uma história, enfim, que tenta se aprofundar cada vez mais no personagem, mas você vê que cada personagem tem o seu crescimento próprio. E aqui, por exemplo, é uma camiseta que fizeram para o Miltic, é, justamente quando ele tira o jazz, né? Ele fala, então, a música está cancelada, oficialmente cancelada essa experiência de música porque vocês não se comportaram, né? Então, sem dar grandes spoilers, assiste a série, porque essa cena do jazz desafiador, ela é sensacional, uma série é uma cena horripilante, tensa e ao mesmo tempo leve, é como se ela mistura. Então essa série Ruptura, ela realmente ela traz essa dualidade, né? Você sente aquele frio na espinha de medo e ao mesmo tempo você se encanta com aquele personagem, com aquela grandeza que está chegando e tudo mais. Então essa é a cena da Natalie quando ela entrega as fotos, que ela é obrigada a dizer que também recebeu e também gostou, mas aí a gente tem aquele minuto de silêncio em troca de olhares entre eles, que a gente percebe exatamente sobre o que eles estão falando e o quão desconfortável foi essa cena, o quão desconfortável foi essa imagem que eles vivenciaram, experienciaram ali naquele momento. É sensacional ver o crescimento desse personagem, é sensacional ver a forma como está sendo conduzida e direcionada, né, a trajetória do Miltic. Eu realmente imagino e quero que ele, eu realmente imagino e não quero que ele seja vilão, porque eu não enxergo ele como vilão, eu enxergo ele como um colaborador, um funcionário obrigado a fazer coisas, porque tem contas a pagar, e quando a gente vai olhar para o ambiente de trabalho tóxico, a gente vê que no dia a dia é isso. A gente acaba tomando atitudes e comportamentos que não condizem necessariamente com a nossa opinião pessoal e individual, mas que a gente é obrigado a fazer. E ele, mesmo sendo obrigado a fazer, ele está tentando tirar essa pressão e essa opressão do ambiente de trabalho de uma maneira leve, dentro das ferramentas e limites que a própria Lumen dá para ele. Então, o que não falam para ele não fazer, ele faz, porque aí ele imagina que está permitido. Na verdade, é aquele princípio legal, né? O que não está na lei pode fazer. Então, o que não é proibido é permitido. E eu percebo que ele usa esse pensamento, esse raciocínio para tomar as decisões dele. E por mais que ele faça e cumpra obrigações que muitas vezes são questionáveis, mas a gente não pode esquecer o papel do trabalhador. Como aqui é um canal de psicanálise, é um canal de emancipação emocional, usando o cinema e a arte para fazer esse serviço, né? Para nos de uma forma lúdica, nos mostrar o quanto a emancipação emocional é importante, a gente não pode esquecer que o Miltic, ele é uma engrenagem, ele é uma peça dentro da empresa, ele não é a empresa. E quando a Luman não promove ele só porque a Cobel saiu, e aí do nada promove ele sem prepará-lo, quando a Luman não troca o nome dele no computador da empresa, e ele tem que pedir para que seja trocado, e para demonstrar que eles gostam dele, né, de uma forma hipócrita, eles chegam simplesmente e trazem o blackface para ele, uma desrespeitosa, uma maneira desrespeitosa de mostrar que ele não é importante e que ele pode ser descartado a qualquer momento, porque ele está sendo introduzido ali, ele está sendo mantido ali por uma mera liberalidade. Então, o Miltic, para mim, na minha opinião, ele não é o vilão, ele é só uma peça que está sendo oprimida, tanto quanto os outros ali, e ainda que ele não tenha passado pela ruptura, acaba sendo pior ainda porque ele tem a consciência plena de absolutamente tudo que está acontecendo naquele ambiente e tudo que ele está sendo obrigado a fazer, movido pelo dinheiro que ele precisa, porque todos ali têm conta para pagar e ele também não é diferente. Então, nesse ponto, ele é um meu personagem favorito de todos os tempos, porque realmente é complexo, é inteiro, é intenso e o Tremel Tillman tá de parabéns. É isso, me diz aqui o que você achou.
curte, comenta, me deixa saber como é que tá chegando essa série aí pra você. Reverbera comigo. Tchau, vale analisar.